pessoal, vamos começar nossa mais uma aulinha aqui especial de Medicina da Família. Não se assustem com o tema Medicina Comunitária, tá? Nós vamos dar uma introduçãozinha no assunto, porque a gente vai tratar de dois assuntos hoje bastante interessantes, tanto em Medicina Comunitária quanto em Medicina da Família, que é Medicina Preventiva, certo? Então, olha lá, quando a gente diz o assunto Medicina Comunitária, nada mais é que o conjunto de intervenções clínicas, assistenciais, que tem em conta a saúde mais que a enfermidade, certo? Então, quando a gente fala em conjunto de intervenção clínica assistencial, é porque nós temos aqui em conta mais a nossa saúde que a enfermidade em si. Vamos fazer tudo o que for possível para manter a nossa saúde e não tratar da doença in situ. Tá? Respeitar ao ser humano com seus direitos individuais a decidir e a promover a saúde. Também se assenta nas comunidades cerca de um entorno real de uma vida cotidiana do indivíduo, integrando-se em contexto vital de sua família e de seu trabalho. Bom, então quando nós falamos desse assunto, nós falamos de algo bastante interessante chamado de atenção primária. Quando nós falamos de atenção primária, nós falamos que é o primeiro nível de contato dos indivíduos em relação às famílias e à comunidade com um sistema nacional de saúde. Trazendo ao cuidado, ou seja, dessa saúde em si, tanto cerca como a possibilidade ao lugar no qual a pessoa habita, trabalha e constitui o primeiro eslavão de atenção ideal. Então, quando nós falamos ou usamos o termo atenção primária, nós estamos falando de um primeiro nível de contato, tá? E é essa atenção primária que às vezes não é uma atenção efetiva, ou seja, não é uma atenção que nós tenhamos, às vezes, um pouco maior de cuidado, principalmente em relação do indivíduo, o indivíduo e sua família, o indivíduo e sua família relacionado a um sistema de comunidade, tá? Nós falamos de níveis de prevenção, e isso aqui é muito importante destacar, porque hoje em dia, não sei se os senhores sabem, mas quando nós falamos de SUS, nós fazemos referência a uma medicina preventiva, certo? A medicina preventiva é aquela medicina que o nome já diz, prevenir para que não aconteça. Então, nós tratamos aquela saúde, fazendo a prevenção para uma enfermidade. E, geralmente, esse sistema, às vezes, é um pouco falho, mas é um sistema que nós temos como uma prevenção primária, uma prevenção secundária e uma prevenção terciária. O que diferencia a minha prevenção primária da minha prevenção secundária, da minha prevenção terciária? Nós temos como prevenção primária a atividade capaz de evitar uma enfermidade por completo. Por exemplo, a vacuna do sarampo ou da viruela, ou seja, quando eu falo de prevenção primária, nós estamos falando para evitar certas enfermidades. Vacuna é um tipo de prevenção que nós chamamos de prevenção primária, certo? Então, vou prevenir para que aquilo não aconteça, vou vacinar para que futuramente eu não tenha uma exposição em relação a esse antígeno. Tudo bem? Quando eu falo de prevenção secundária, nós falamos que é o que controla a enfermidade em estágios precoces, evitando o dano e a morte. Nós falamos nesse caso da administração de aspirina, tal o procedimento com relação a um infarto, né? Utiliza-se, não utiliza aspirina nas primeiras 12 horas, nos primeiros minutos, quais são os critérios? Mas aqui a gente não vai entrar em parte clínica, nós estamos falando em relação à prevenção secundária, para fazer com que nós podemos prevenir aquilo que aconteceu. Bom, prevenção primária, se não ocorreu, nós estamos falando de prevenção secundária, aconteceu, mas nós podemos fazer com que isso não progresse para algo pior, para que esse paciente nosso tenha um bom prognóstico. E por isso nós temos que agir de uma forma imediata, de uma forma mais rápida, tá? Então aqui nós falamos que previne bastante bem o reinfarto, relacionado ao caso de uma cirurgia precoce de uma lesão cancerosa, muito antes de que sintomas o emita a metástase. Então, o que nós teríamos como prevenção secundária é remediar aquilo que já aconteceu.
né? Por exemplo, ali diz o exemplo do infarto. O nosso paciente infartou, então nós vamos começar a tratar ele com aspirina. Para quê? Para prevenir um reinfarto. Ou nós temos um foco inicial de um câncer, uma instalação em um determinado local, e esse local não foi confirmado disseminação nenhuma. Tiramos esse foco, tiramos essa lesão, para que futuramente esse paciente não progresse para uma metástase. Então, isso seria um exemplo de uma prevenção secundária. E quando nós falamos de prevenção terciária, coincide com a reabilitação, certo? Se dirige a melar os danos produzidos pela enfermidade, intentando devolver a faculdades perdidas à base do exercício, do apoio físico, do apoio psicológico e do apoio social. Então, a terceira fase, a prevenção terciária, aliás, ela trata com o tema reabilitação. Se nós já temos, já progressou, já aconteceu, agora nós vamos buscar métodos para que esse nosso paciente tenha uma condição de vida restabelecida, seja ela social, seja ela física, seja ela psicológica, e principalmente reabilitar no sentido de fazer com que ele desenvolva aquilo que ele já desenvolvia antes, fazer com que as atividades que eram do seu cotidiano não se tornem perdidas. Certo? Lembrando, gente, que isso daí é de suma importância para qualquer tipo de paciente, um paciente onde ele passa por uma debilidade, e essa debilidade, seja ela por qualquer enfermidade que seja, a partir do momento que ela é reconstituída, é muito importante a gente trabalhar socialmente, psicologicamente, a reintegração desse paciente em relação à nossa sociedade. Tá? Que infelizmente hoje em dia ainda é uma sociedade discriminativa, discrimina muito aquilo que ocorreu na vida de tal paciente. Quando então aqui nós falamos de promoção de saúde, mais vale prevenir, né? Então checar, medir-se e mover são os 3 lemas principais, e a saúde sempre está em nossas mãos. Atualmente nós estamos aí passando por um caso de pandemia, né? E diz que a principal medida nada mais é o quê? Estilo, mudança de hábito de vida. A partir do momento que a gente tem essa consciência de mudança, estilo de hábito de vida, nós vamos estar fazendo a nossa prevenção, nós para conosco e também para em relação à sociedade, certo? Então é isso que a gente trata aqui, de falar de medicina preventiva. Quando nós falamos de APS cerca de la gente, nós falamos que a atenção primária de saúde se orienta hacia os principais problemas sanitários da comunidade. Presta os correspondentes serviços preventivos, curativos, de reabilitação e de fomento da saúde, tá? Então, a gente fala de APS, nós estamos falando de trazer aquela saúde para dentro de casa. Vamos prevenir para que não aconteça. Tanto que se a gente for numa APS, nós vamos ver que aquele paciente, lá desde pequenininho, que passou com a pediatra tal, esse paciente, a partir do desenvolvimento, ele na fase adulta, ele vai ser encaminhado para o médico tal, na qual esse médico já tem todo o histórico desse paciente. Por quê? Porque tudo foi tratado ali dentro da sua APS, ou da APS correspondente com o seu bairro. Certo? Então, nós temos aqui, principalmente, que se destaca como elemento essencial da APS, o suministro de alimentos e nutrição adequada, água potável e saneamento básico, assistência materno-infantil, planificação familiar, imunização, prevenção e luta contra as enfermidades endêmicas locais, suministro de medicamento essencial, tratamento apropriado de enfermidades e traumatismos comuns. Então, quando a gente fala de APS, hoje em dia a gente fala de um trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho que não envolve somente médico, não envolve somente enfermeiro, envolve psicólogo, envolve nutricionista, envolve dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, se é que a região permite esse tipo de atendimento. Então, nós falamos de um trabalho multidisciplinar que é para tentar manter todas essas bases, principalmente bases essas que são desde o estilo de vida desse nosso paciente até a imunização, a planificação familiar desse paciente para o tratamento adequado e apropriado de certas enfermidades. Então, a prevenção
se refere ao controle das enfermidades, sempre tendo como ênfase os fatores de risco e população de risco. Ok? Em câmbio, a promoção de saúde, que é diferente de prevenção, está centrada e põe acento às determinações ou determinantes de saúde e os determinantes sociais da mesma. Quando se faz referência à prevenção, se centra na enfermidade, e quando se fala de promoção, faz a promoção em relação à saúde. Então, quando nós falamos em prevenção, nós estamos falando em uma prevenção que está voltada, centrada à enfermidade em si. E quando a gente fala em promoção, a gente está falando de promoção em relação à saúde, a bem-estar físico, mental, social. Certo? Objetivos da atenção primária. Bom, a atenção primária de saúde tem como objetivo curar a enfermidade, ou seja, impedir a sua aparição, o que favorece que aumente o nível de saúde. Certo, né, gente? Se eu tenho aqui como um objetivo principal a minha atenção primária, obviamente que nós vamos ter mais para frente, lograr maiores êxitos em relação ao aumento do nosso nível de saúde. É como se fosse uma pirâmide construtiva. Se a minha base dessa pirâmide, que é a minha atenção primária, for uma base fortalecida, nós não vamos precisar ter um processo muito pior na terceira ponta da pirâmide, que seria a atenção terciária, ou seja, a reabilitação desse nosso paciente. Para impedir sua aparição, fazendo com que os fatores responsáveis de seu gênesis não possa produzir a enfermidade. Ou seja, sempre tentar promover no sentido de alertar, de explicar, de orientar. Não são todas as pessoas que têm o conhecimento de certas coisas. Cabe nós, que temos um maior esclarecimento, ou sabemos um pouquinho mais, tentar esclarecer aqueles que não têm. Certo? Para aqueles que se promoverá tudo aquilo que aumenta o nível de saúde de uma pessoa. Isso é fundamental, que é melhor para a pessoa não ter a sua enfermidade do que principalmente tentar ou buscar essa cura. Logicamente que a hora, sofrimento, em muitas ocasiões é mais fácil e efetivo impedir a aparição da enfermidade que tratar de curá-la. Tá? Então, nós falamos que isso aqui é uma das teorias principais, e quando a gente fala, voltando ao assunto em promoção de saúde, uma simples promoção de saúde nada mais é que você ir em uma creche, numa guarderia, ou seja lá, até mesmo dentro de uma penitenciária, fazer uma palestra que seja de higiene bucal. É uma forma de prevenir? Sim. Fazendo o que? Uma promoção de saúde. Ah, mas o que é cárie? Cárie não provoca nada. Será? Será que se a gente não for mais a fundo, possivelmente eu não posso, não é muito mais fácil eu prevenir uma cárie do que eu ter um odontologista ali em tempo para funcionamento, para tratar essa cárie e progressar nessa cárie de eu ter um paciente com endocardite, por exemplo? Então nós temos que tratar desde base aquilo ali embaixo para começar a melhorar esse sistema. Mas, infelizmente, alguns ainda estão somente no papel. Em teoria, a gente fala dessa função. Níveis de atenção, nós temos nível 1, que sempre vai ser o posto de saúde. Nível 2, sempre vai ser a nível hospitalar. E nível 3, sempre vai ser em relação ao instituto mais especializado. Tá? Se define níveis de atenção como uma forma ordenada e estratificada de organizar os recursos para satisfazer as necessidades dessa população. Então, se eu falo de nível de atenção, eu estou falando de nível 1 em relação ao posto de saúde, nível 2 em relação ao hospital e nível 3 aquele instituto que seria de uma maior especialidade. Por exemplo, instituto especializado se algo acometido for somente oncológico, né? Oncológico clínico, cirúrgico, não sei, mas nós temos um nível, ou seja, um instituto especializado somente para aquele nível de enfermidade. Nível de atenção, quando nós falamos de nível de atenção, nós falamos de primeiro nível de atenção, que aqui, brinda os serviços básicos de saúde, entendendo como as ações integrais de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, desenhadas, organizadas e realizadas para resolver os problemas de saúde de pessoas e de um meio ambiente.
né? Quando a gente fala de primeiro nível de atenção, nós estamos falando a nível de serviço básico de saúde, que nada mais é como uma ação integral em relação a promover o que seria uma prevenção, uma recuperação, uma reabilitação. Seriam as promoções dessas características. Então, ali nós temos que o nível primário de atenção médico é para atenção inicial ou para casos mais simples. Não tem tratamento mais complexo, centrando em reservas, citas e procedimentos que são básicos, tá? E exames como apóstolos, radiografias, eletrocardiogramas. Esse tipo de trabalho é realizado pelas unidades básicas de saúde, é o que nós chamamos de UBS. Também nesse nível se organizam ações para promover a saúde pública em espaços comunitários como escola, universidades, campanhas para fomentar a vacunação, o controle da dengue, por exemplo, que se considera parte de um nível primário. É a porta de entrada para o nosso sistema de saúde. Se caracteriza por contar com estabelecimento de baixa complexidade, como consultórios, policlínicas, centros de saúde e assim sucessivamente. Se resolvem aproximadamente 85% dos problemas prevalentes. Esse nível permite uma adequada acessibilidade à população, podendo realizar uma atenção oportuna e eficaz. Então, tudo isso que nós estamos fazendo em relação é primeiro nível de atenção. O segundo nível de atenção, nós falamos ali que é o nível secundário, ele vem das unidades de atenção de emergência, tá? Assim como as clínicas e hospitais ambulatórios que oferecem atenção especializada, ou seja, complexidade maior que do nível primário, mas não igual a do nível terciário. Sabemos que é o nível mais intermediário que está aí para resolver um problema um pouco mais complexo, mas não tão especializado. Aqui é onde aparecem os primeiros especialistas em áreas tais como cardiologia, oftalmologia, endocrinologia e assim ginecologia, pediatria. A atenção primária se refere a um desses profissionais, desde a atenção secundária, por exemplo. Aqui também se encontra equipes de exames mais avançados, como endoscopia, ecocardiograma. Os profissionais e equipes da atenção médica secundária estão preparados para realizar intervenções e tratar alguns casos de enfermidades agudas ou crônicas, assim como brindar da atenção de emergência. Na realidade, esse segundo nível, o nível de atenção, ele é mais comumente usado por emergência, né? Seria um critério mais emergencial, aquilo que nós temos que agir de uma forma mais rápida. Infelizmente, quando nós falamos que brindam ou que contam com algumas especialidades, vocês sabem que isso hoje ainda não é possível. Existem postos de saúde, a unidade básica de família, que contam somente com um clínico geral, que são um pediatra, um ginecologista, um dentista e olhe lá se tem alguma outra especialidade. Existem sim centros especializados que são maiores, que brindam com um conjunto de especialistas reunidos ali em um sistema. Mas quando a gente fala nesse nível de segunda atenção, nós estamos falando principalmente para aquilo que é mais emergencial, que precisa ser resolvido de uma forma mais rápida. Então, nesse segundo nível de atenção, se ubicam, ou seja, os hospitais e estabelecimentos aonde se prestam serviços relacionados de atenção primária em, como eu acabei de dizer, medicina interna, pediatria, ginecobstetrícia, cirurgia geral, psiquiatria, e se estima que entre cirurgia geral e psiquiatria, se estima que entre o primeiro e segundo nível se pode resolver até 95% de problemas de saúde da população. O que ocorre com nós hoje em dia? Por que nós temos uma superlotação? Ou porque às vezes as unidades básicas de saúde, elas não conseguem competir com a demanda. O que ocorre hoje em dia? Porque hoje em dia não existe o quê? Uma medicina preventiva. Hoje em dia a maioria das pessoas, elas querem tratar aquele problema atual que está acontecendo ali.
Mas e para eu prevenir para que aquilo não aconteça? Conscientização falta, gente, falta conscientização no nosso meio, no meio de nós que somos médicos e no meio da própria população. A população, ela não consegue entender essa visão e essa dinâmica, e não é tudo que é necessidade emergencial, e também às vezes temos necessidades emergenciais que não conseguem ser resolvidas. Por quê? Porque às vezes falta mão de obra, ou porque às vezes não tem um médico que reside no local, ou porque... Então são vários fatores. Aqui quando nós falamos, compreende a apresentação de serviços de medicina geral, laboratório, raio-x e emergência, e as subespecialidades de traumatologia, ortopedia, saúde mental, assim como o desenvolvimento de ação de promoção, prevenção, reabilitação, segundo são as normas. E falando do terceiro nível de atenção, nós temos aí, que esse nível é o nível mais complexo e que enfrentam os grandes hospitais e os equipos mais avançados, como os scanners de ressonância magnética, assim como profissionais altamente qualificados, como os cirurgiãos, Isso se deve que o nível terciário de atenção médica, onde se realizam as cirurgias e se atende a pacientes com enfermidades que estão em risco para a sua vida. Então, para que a gente chegue nesse padrão de terceiro nível de atenção, para que este paciente consiga chegar até aí, obviamente ele deve ter passado pelo primeiro, pelo segundo, até chegar ao terceiro nível. Tudo o que se faz é para que não precisamos utilizar o terceiro nível de imediato, porque não são todos os lugares que contam com esse tipo de profissional, ou que contam com esse tipo de tecnologia para método de diagnóstico. Então, o sistema de organização em 3 níveis de graduados de atenção médica serve principalmente como um exame de detecção de sistema de saúde. Os pacientes são referidos de um nível ao seguinte, assegurando que os profissionais altamente qualificados e o equipo mais avançado tenham uma maior disponibilidade para os necessitados. Mientras que o paciente que necessita de uma vendaje simples já se detém no nível primário. O que ocorre? Na grande maioria das vezes, em grandes centros, em grandes hospitais, nós temos aí as urgências, Urgências que deveriam ser somente para serviço de urgência, mas a própria população não tem consciência ou não sabe, talvez, o que seria um serviço de urgência. Vai numa urgência porque está com uma faringoamidalite, porque teve uma febre, e na realidade nós temos que tratar serviço de urgência sendo realmente uma urgência. Então, essas doenças, ou seja, essas enfermidades que são mais fáceis de serem tratáveis, é muito mais simples a gente passar por uma atenção primária, não tendo resolutiva para uma atenção secundária, do que superlotar o que nós chamamos de terceiro nível de atenção, E é o que ocorre hoje em dia, infelizmente. Então, nós temos ali o terceiro nível de atenção, nada mais que são os estabelecimentos que brindam de atenção a esse nível, o hospital regional, hospital nacional, hospitais especializados ou de referência nacional, certo? Terceiro nível de atenção se reserva para atenção de problemas pouco prevalentes, se refere à atenção de patologias que são altamente complexas, que requerem procedimentos especializados ou de alta tecnologia. Seu âmbito de cobertura deve ser a totalidade de um país ou pelo menos a parte de ele. É importante recordar que, incluso antes de que seu nível primário de atenção médica chegue ao nível de atenção pessoal, ou seja, personal, manter uma dieta saudável, restringir alguns mau hábitos que pode evitar uma visita ao médico. Aí é o tema que a gente volta desde o início da nossa aula. De que adianta uma prevenção primária, secundária, terciária, se eu não tenho uma promoção de saúde? Quando eu falo em promoção de saúde, eu estou falando de conscientização da população em relação a fatores que podem ser evitados até necessitar desses níveis de atenções. Níveis de complexidade, quando nós falamos de níveis de complexidade, nós estamos falando que se entende como complexidade o número de tarefas diferenciadas ou procedimentos complexos que compreendem a atividade de uma unidade assistencial, o grau de desenvolvimento alcançado por ela.
Aqui falamos também que o grau de complexidade estabelece o tipo de recurso humano, físico e tecnológico que são necessários para o cumprimento dos objetivos da unidade assistencial, de seus serviços e de organização. Ali diz nível primário de atenção à saúde, à prevenção, em relação que o nível primário ou básico de atenção médica se centra em ações relacionadas como redução do risco de enfermidades e proteção da saúde. Para que isso seja possível, os estabelecimentos de saúde devem garantir exames e consultas de rotina com a presença de profissionais que são gerais em sua equipe. Também é importante que os gerentes dos hospitais hagam uma planificação sistemática de ações, essas dirigidas à educação do paciente, em relação, invertendo em campanhas de promoção à saúde e bem-estar comunitário, que foi tudo que eu disse antes aos senhores, né? De que adianta tudo se a gente não tem campanha de promoção de saúde e bem-estar comunitário e nós temos um caos em todos os sistemas. Mas nós temos que estar claro que a questão mais essencial que deve implementar-se no nível primário é a atenção médica e a prevenção dessas enfermidades. É nesse sentido, ou seja, sendo nesse sentido, sensibilizar a população. Sensibilizar a população, que é tão importante como contar com apoio tecnológico para realizar de maneira eficiente, principalmente exame de raio-x e alguns outros procedimentos que são necessários para o diagnóstico correto de tal enfermidade, né? Infelizmente, não são todos os níveis que nós vamos brindar com equipamento de raio-x, ou às vezes se tem, não tem recurso, ou às vezes se tem ali, não tem funcionários, então a gente tem todo um caos. Por isso que eu sempre digo, é muito interessante e muito importante sempre fazer o quê? A prevenção, mas para que eu tenha uma medicina preventiva, eu tenho que fazer o quê? Publicar a minha saúde, fazer a promoção dessa saúde e conscientizar as pessoas em relação a isso tudo. E a gente fala que tecnologia ao serviço de promoção de saúde é outra contribuição de inteligência clínica em atenção primária de saúde, certo? Diz que se refere à agilidade de programação de citas e principalmente a disponibilidade de datas para esse paciente, ao que contribui com uma atenção mais personalizada e completa. Eu não sei se os senhores sabem hoje em dia, mas nas unidades básicas de saúde, por exemplo, existe o dia da gestante, existe o dia do ninho, existe o dia da medicina da família e existe o dia da medicina preventiva, certo? Então é isso que a gente fala em relação à tecnologia ao serviço de promoção da saúde, é fazer uma coisa organizada e sistêmica para que a população possa entender aonde e quando ela vai entrar e quando ela necessitar. Ok, meus amores? E aí, mais para frente, nós vamos ver em relação a esses níveis de complexidade, aqui falando do primeiro nível de complexidade, que se refere à policlínica, centro de saúde, consultório e outros. Tá? Aonde assistem, nós temos assistência de profissional, principalmente como médico familiar, comunitário, pediatra, ginecologista e médicos gerais. Beleza? Então é isso que nós falamos hoje um pouquinho sobre o primeiro nível, nível de complexidade. E aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o segundo nível de complexidade se faz ou está ubicado no que seria no nível de atenção em relação aos hospitais com especialidades essas que entrariam medicina interna, pediatria, ginecologia, cirurgia geral, psiquiatria principalmente, certo, meus amores? E ali o terceiro que nós falamos, que nada mais é que um nível de reabilitação, não precisando chegar em uma cirurgia. Terceiro nível de complexidade, para finalizar nosso slide, nós temos aqui que se refere a estabelecimento que realizam prestações médicas, ou seja, prestações médicas e cirúrgicas, com presença de subespecialidades, estas que caracterizam o uso intensivo de recurso humano
e equipamentos com realização de procedimentos complexos e de alta tecnologia. Então, a nossa aula de hoje nada mais foi para mostrar aos senhores a organização em relação aos serviços, tá? Esse serviço que de nível primário nós temos 80% dos problemas, secundário 15% dos problemas e terciário 5% desses problemas. Até nossa próxima, se Deus quiser.